Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao ABC da Farmacologia. Meu nome é Edson Negreiros e nesta oportunidade vamos dar início ao nosso curso sobre antimicrobianos na prática clínica. Então nós vamos falar sobre antimicrobianos, ok? Mas para falarmos sobre antimicrobianos, nós vamos inicialmente começar a definir para vocês o que é a célula bacteriana, perfeito? Então vamos fazer uma revisão para você como que funcionaria a célula bacteriana para a gente, a partir daí, começar a falar sobre os antimicrobianos propriamente ditos, ok? Vai lá então, inscreva-se na nossa página, clique no joinha, dê um ok para a gente para poder divulgar o nosso canal, perfeito? Então vamos lá, pessoal. Inicialmente vamos conversar com você sobre a bactéria. Como que seria a definição lá do comecinho, o que seria uma bactéria? Bom, por definição, nós sabemos que bactérias são seres procariontes, são seres unicelulares, ou seja, são formadas exatamente por uma única célula, unicelulares. E uma característica importante desses seres procariontes é que eles não apresentam um núcleo individualizado, ou seja, o material genético está disperso no citoplasma. Então, as bactérias são seres procariontes, ok? Como são seres procariontes, são seres bastante simples do ponto de vista da evolução, mas que nos causam muitos problemas, ok? Elas podem viver isoladas ou reunidas em agrupamentos. Aqui estaria para você uma bactéria típica. Geralmente ela apresenta uma parede celular, nós vamos definir isso para você, apresenta uma membrana celular e os ribossomos dentro do citoplasma. Então ela apresenta o organoide citoplasmático da bactéria, basicamente os ribossomos, ok? E o material genético da bactéria está disperso no citoplasma, ok? Então, basicamente, esta seria a estrutura deste ser procarionte, perfeito? Então, é um ser que apresenta o material genético disperso no citoplasma, perfeito? Pois bem, vamos lá então fazer algumas conjecturas. Vamos aqui, após definir para você o que são bactérias, vamos começar a falar para você dos componentes desta bactéria e mostrar quais são as funções de cada um deles. Vamos lá. Eu peguei aqui uma célula bacteriana típica, de novo, com uma cápsula externa. Observe que nesta cápsula externa apresentam-se estruturas aqui que são estruturas filamentosas aqui. Essas estruturas são chamadas de fímbrias, ok? Então eu tenho uma cápsula externa. Logo abaixo eu tenho uma parede celular, que aqui está sendo representada em verde. Essa parede celular nós vamos mostrar para você de que ela é composta. E por que eu estou falando isso? Porque muitas drogas antimicrobianas elas agem sobre essa parede celular. Então nós vamos mostrar para vocês que a bactéria apresenta uma parede celular que reveste ela todinha, e abaixo dessa parede celular eu tenho uma membrana citoplasmática aqui, ó. Perfeito? E o material genético disperso aqui no citoplasma. E observa que tem uma grande quantidade de ribossomos aqui também no citoplasma. Perfeito? Então, eu tenho aqui também uma outra estrutura que nós vamos discutir, que é a presença do ácido paraminobenzoico e do ácido fólico, que são estruturas metabolicamente importantes para a bactéria poder produzir energia, para ela poder se dividir. Então, todas essas estruturas que eu estou mostrando para vocês aqui, elas compõem a bactéria, e nós estamos mostrando essas estruturas exatamente porque os antimicrobianos que nós vamos falar para vocês, eles agem sobre essas estruturas, perfeito? Então, isso aqui seria uma bactéria típica, perfeito? Então, inicialmente, como eu falei para você, existe uma cápsula, que seria exatamente esta daqui, ó, que eu mostrei. Esta cápsula externa aqui, ó. Observe que esta cápsula está revestindo externamente
toda a bactéria. E ela apresenta umas estruturas filamentosas aqui, perfeito? Então, esta cápsula aqui, que nós colocamos para vocês, é exatamente a camada que recobre a parede celular. Ela é polissacárica, geralmente, mas pode ter proteínas na sua composição. Ela mantém a célula bacteriana resistente à fagocitose. Então, ela tem aqui um objetivo, que é recobrir a bactéria e manter uma certa resistência contra a fagocitose. É uma maneira da bactéria se manter viva, né? Ela se mantém também às custas disso. Okay? Observa que nesta cápsula existem as fímbrias. As fímbrias estão aqui representadas. Ó, vou mostrar novamente para você. Essas daqui são as fímbrias. Ó. Essas daqui são as fímbrias. E essas fímbrias, obviamente, elas são microfibrilas. E essas microfibrilas, elas são microfibrilas proteicas. E geralmente elas aparecem nas bactérias gram-negativas. E elas basicamente servem para adesão, elas não servem basicamente para locomoção, porque para locomoção a bactéria vai usar os flagelos. Aqui ela vai servir para adesão, para se aderir, principalmente as gram-negativas que se aderem lá na bexiga, que se aderem na uretra. Então elas têm uma função de adesão. Então são essas estruturas aqui filamentosas, são as fímbrias, ok? Perfeito. Continuando aqui, existe um tipo específico de fímbria que é chamada de pili, ou peeling sexual. Essa estrutura, que seria exatamente uma especialização das fímbrias, existem algumas fímbrias que se especializam e formam o que a gente chama de pili sexual. Para que serve esse pili sexual? Ele observa que ele conecta a parte externa com o interior aqui da bactéria. Para quê? Para poder transmitir informação genética de uma bactéria para outra. Então, essa estrutura do pili sexual, ela serve basicamente para as bactérias se comunicarem. Geralmente, elas se comunicam para passar alguma informação de resistência. É uma maneira da bactéria se manter, digamos assim, viável. Uma maneira da bactéria prolongar a sua viabilidade. Então, é um tipo de estrutura que serve para a bactéria passar informação de resistência. Como eu falei para vocês, abaixo dessa cápsula tem essa parede celular aqui, que nós representamos ela em verde. Essa parede celular, como o nome diz, ela vai recobrir a membrana, como se fosse uma parede. Né? E ela vai ser a responsável por conferir a forma, sustentação e a resistência osmótica da bactéria. Então, esta parede celular, ela confere proteção e confere resistência osmótica. O que seria isso? Além dela conferir a forma, a proteção, ela impede que substâncias possam ser perdidas pela bactéria. Então, literalmente, essa parede bacteriana aqui, ela é importante para a bactéria se manter viva. E como a parede bacteriana é importante para a bactéria se manter viva, aqui está um dos locais de ação dos antimicrobianos, que é sobre a parede bacteriana, ok? Então, a parede bacteriana é um dos locais de ação dos antimicrobianos, que nós vamos falar posteriormente para vocês, ok? Perfeito. Então, esta parede, ela é formada basicamente por peptidoglicanos. O que são peptidoglicanos? São aminoaçúcares. Por que eu estou falando isso? Porque antimicrobianos, como as penicilinas, as cefalosporinas, alguns outros antimicrobianos, como a vancomicina, a teicoplanina, elas agem sobre esta estrutura de peptidoglicanos. Então, ela é formada por aminoaçúcares, ou seja, é formado por aminoácidos, né, e por açúcares. E a variação de espessura e composição desta parede vai interferir na retenção de corantes.
E é exatamente a espessura dessa parede que vai diferir as bactérias gram-positivas das bactérias gram-negativas, ok? Que nós vamos falar numa próxima oportunidade. Aqui eu quero apenas mostrar para vocês que a estrutura da parede bacteriana ela vai dar origem a bactérias gram-positivas e vai dar origem a bactérias gram-negativas. E é sobre isso que nós vamos estar falando para vocês, explicando num outro momento, na próxima aula que nós vamos nos encontrar. Mas eu queria deixar aqui a informação de que esta parede celular ela é formada de peptídeos, ou seja, ela é formada de uma estrutura proteica, peptídica, e uma estrutura de açúcares, que eu vou melhor mostrar para vocês. E a gram-positiva, ela apresenta várias camadas de peptídeos glicanos. Então, ela tem várias camadas aqui, diferente da gram-negativa. A gram-negativa apresenta geralmente uma única camada de peptídeos glicanos, é bem mais fina. E isso confere à gram-negativa uma coloração diferente da bactéria gram-positiva. E nós vamos mostrar para vocês, então, no nosso próximo encontro, em que eu discorreria mais sobre a estrutura da bactéria e começaria a mostrar para vocês as principais classes, os principais locais onde os antimicrobianos agem. Ok? Eu espero que você tenha gostado dessa nossa introdução aos antimicrobianos e nós vamos continuar a falar sobre isso para poder discutir a respeito com você, ok? Mais uma vez, obrigado pela atenção. Mais uma vez, até o nosso próximo encontro.